Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal pra falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje um vídeo pra só falar de coisa boa, né? Afinal de contas, o Vasco está com 3 jogos consecutivos vencendo, né? Vencendo e convencendo a torcida do Vasco, convencendo a diretoria do Vasco, convencendo a imprensa de um modo geral, né? Tem muita gente já elogiando o Vasco, hein, como uma das melhores equipes desse retorno do Brasileirão. Vamos falar um pouco de política, vamos falar de política dentro do Vasco, porque o senhor Alexandre Campelo, presidente do Vasco, supostamente estaria viajando, né, lá nos Alpes suíços, lá, né, vivendo um amor eterno numa viagem de amor, enquanto o Vasco, precisando aqui no Brasil de dinheiro, ele está lá gastando muito dinheiro, né? Vamos falar sobre isso também. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Senhor Campelo, trabalha, bota dinheiro no Vasco, hein? O senhor não tá me escutando, hein? Tá passeando, né? Ao invés de estar trabalhando pelo Vasco, ao invés de estar doando o seu suor, seu sangue pelo Vasco, porque é isso que a gente espera de um cara que queira ser presidente do Vasco, né? Porque não tem salário, né? O cara tem que ter amor, né? Tem que ter amor. E o senhor vai passear, pô. É brincadeira, né? Então a gente fica muito chateado. O Vasco devendo salários, né? Direitos de imagem a jogadores, a funcionários, né? Salários, no caso, dos funcionários. E o senhor aí gastando muito dinheiro numa viagem romântica aí, né? De muito amor. Aí não dá, né, senhor Campelo? Não dá. Vamos investir no Vasco, vamos dedicar ao Vasco, vamos recuperar o Vasco, né? O senhor está tendo uma péssima atuação como presidente, porque o senhor não está sendo um representante da instituição Vasco. Né? Eu acho que está deixando muito de lado essa questão da instituição. Né? O presidente ele é um cargo institucional. O senhor fica se dividindo aí com presidência e vice-presidente de futebol, porque não tem apoiadores, né? E isso é fato. O senhor não tem apoiadores no Conselho Deliberativo, né? Entre os beneméritos, para poder indicar alguém para ser o seu vice-presidente de futebol, né? Porque o senhor teve uma decepção com o Fred Lopes, que até então era da Identidade Vasco, né? Que foi emprestado, doado, né? Indicado ao senhor para ser vice-presidente de futebol ano passado. Desde lá, o senhor eu sou vice-presidente de futebol, também sou presidente do Vasco, enfim. Não faz nenhuma coisa nem outra, fica devendo salário, devendo dinheiro demais, não bota dinheiro no Vasco, né? Não gera novas receitas para o Vasco, e aí fica esse caos. O Vasco só está onde está, graças à sua base, né, ao talento natural que surge dentro do Vasco da Gama com os jogadores do Vasco, né? É incrível isso, é o que salva o Vasco. E ao Vanderlei Luxemburgo, que foi uma contratação que o senhor não queria até então. Foi na sorte, né? Foi na sorte que o senhor trouxe o Vanderlei Luxemburgo, e o Vanderlei Luxemburgo armou um esquema legal que está dando resultado para o Vasco. Né? Então assim, o senhor como instituição, como representante maior da instituição Vasco da Gama, está saindo muito mal, né? Enfim, caiu essa presidência no seu colo, a gente sabe disso, né? Aquele golpe lá caiu no seu colo, o senhor não estava preparado, não tinha investidores, não tinha patrocínio master, não tinha contatos, né? O senhor não tinha know-how para isso, né? O senhor não tinha network para isso, para assumir o Vasco. E aí está com essa batata quente chamada Vasco da Gama, não consegue resolver, né? O mínimo que a gente espera é que o senhor consiga pagar os salários, os direitos de imagem, para parar de ficar devendo, né? Para parar de ficar devendo. Porque o resto é a gente torcer mesmo por eleições diretas no Vasco e torcer para que entre o presidente do povo vascaíno para a gente alavancar programa de sócio, para a gente colocar patrocínio master decente dentro do Vasco, colocar investidores decentes dentro do Vasco e o Vasco voltar a ser a potência que ele merece ser, tá certo? Vamos falar de futebol. Pois bem, vamos falar aí então do jogo rapidinho, né? Um comentário rápido sobre Vasco, Internacional e Vasco, hein? Vencemos mais uma em cima do Inter nesse Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito bom, é um jogo onde o Vasco soube se defender mais uma vez, né? E soube contra-golpear, né? Que é a grande arma
desse time do Luxemburgo, né? É o contragolpe. O Vasco está se defendendo muito bem e está sabendo sair rapidamente, usando as pontas, usando até mesmo o meio, né? Para contragolpear o adversário, e funcionou mais uma vez. Felizmente, né, o Marrone, que a gente sempre fala aqui no canal, né, que a gente torce muito pela recuperação do bom futebol do Marrone, né, que era a bola da vez do Campelo, né, para ser vendido. Acabou que deu uma caída aí no seu futebol durante a temporada, isso não aconteceu. Voltou a jogar bem, né, é um menino fantástico, tem muito potencial, e voltou a jogar bem, fazendo gol, né, isso é muito importante para dar confiança para ele. Foi muito importante também a atuação do Fernando Miguel, né? Muitos torcedores já estavam começando a criticar a atuação do Fernando Miguel nos últimos jogos, né? Já dizendo que ele já não era mais aquele goleiro que ele foi em 2018, aquele goleiro que colocou o Martin Silva na reserva, que classificou o Vasco para a Série A, né? Que manteve o Vasco na Série A do Brasileiro para esse ano, né? Com aquela defesaça naquele jogo contra o São Paulo ano passado, em São Januário. Realmente teve uma Taça Guanabara muito boa, né? Tava muito bem mesmo o Fernando Miguel, e deu uma caída. Tinha dado uma caída, mas isso é natural, né? Um jogador que joga praticamente todos os jogos, é difícil manter um alto nível, né? Deu uma caída, mas contra o Internacional voltou a ser aquele Fernando Miguel, goleiro seguro, né? Conforme o comentarista do Premier falou, né? Não é aquele goleiro que faz aquelas pontes maravilhosas, né? Que sai pulando, que nem um gato e tal, mas foi muito eficiente, para mim foi o melhor em campo, né? Logo depois veio o Marrone, que foi o autor do gol, né? Fico feliz de ver isso aí, ver que o Vasco está sabendo sobreviver sem Thales Magno, que está lançando outros jogadores, né? O Bruno Gomes está muito bem, né? O Raul machucou, o Bruno Gomes tomou conta ali da posição, está jogando muito bem, né? Tão bem quanto o Raul. O Gabriel Peck está entrando muito bem, né? O novo Pedrinho, hein? Novo Pedrinho, está entrando muito bem. Ainda um pouco fora da posição, né? Ele está entrando muito pela ponta direita. Acredito que ele vai render melhor como um camisa 10, partindo mais pela esquerda. Mas isso vai se ajustar, né, Luxemburgo? Você vai se ajustar com isso aí. Tomara que o Vasco continue nessa sequência boa, que pegue o Ceará agora fora de casa, que consiga mais uma vitória. Se não vier a vitória, o empate já está de bom tamanho. E aí sim vem uma sequência de jogos com times grandes, mas em São Januário, que eu acredito que pelo menos uma vitória também vai surgir. Então estou vendo ali o Vasco nas próximas 3 rodadas chegando pelo menos a 41 pontos e talvez chegando até a 44, né? 42 a 44. Seria a pontuação que matematicamente deixaria o Vasco praticamente livre de um rebaixamento e deixando o Vasco ali com mais 8 rodadas para sonhar, e sonhar grande, né? Sonhar com vaga na Libertadores, com vaga na pré-Libertadores pelo menos. Tem condições, como disse o professor Luxemburgo, nós vamos lá para cima, nós vamos partir lá para cima, o pessoal lá de cima já tem que olhar no retrovisor. É o Vascão chegando, hein? E mais uma notícia boa aí, né? É a questão do Ramon, né? Que está praticamente aí retornando a ser escalado no Vasco, né? Já estão falando que o jogo contra o Fluminense ele já pode estar no banco de reservas, né? Isso é uma notícia boa, é um jogador que está num gás final de carreira, né? Ano conturbado, desde o final de 2017, né? Machuca, fica muito tempo parado, volta, machuca de novo. É um lateral experiente, né? Com certeza já não está mais no seu auge, né? Depois de 2 contusões de joelho, a gente já acha que não vai ser aquela velocidade toda, né? Como lateral, mas tem muita experiência, ajuda muito na marcação, né? Tem muita visão de jogo, tem experiência em campo, né? E o Vasco está carente de lateral esquerdo, né? O Danilo Barcelos oscila muito, é muito pesadão, né? O Henrique é aquele Henrique de sempre, apesar que contra o Internacional deu uma melhorada, mas oscila demais, né? Sempre para menos, né? Ele joga uma partida razoável, 3, 4 péssima, uma razoável, e o Barcelos é por aí. O único diferencial é na bola parada em relação ao Henrique, mas nada mais além disso. Seria mais uma opção para o Vasco, para a gente reforçar nessa reta final. E aí a gente fica também na torcida pelo Breno, né? Que ele também consiga retornar para a gente dar mais qualidade na nossa parte defensiva, que vem sendo um grande destaque, né? Nesse Campeonato Brasileiro aí, essa questão da parte defensiva com os contragolpes, né? Mais esses meninos da base dando esse up, né? Esse plus, né? No time do Vasco, tá certo?
Então por hoje é só, pessoal, forte abraço, a gente fica na torcida aí contra o Ceará e a gente vai acompanhando a preparação do time do Vasco e volta aqui para falar das novidades do nosso Vascão. Valeu!